Sejam bem-vindos à PsicoTV. Hoje temos já a conversa a doutora Maria Jesus Candeias, investigadora no ISPA, na área dos comportamentos suicidários na adolescência. Psicóloga, psicoterapeuta, com um trabalho relevante na área da criança e adolescentes, para falarmos sobre comportamentos suicidas e também sobre perturbação da personalidade borderline. Doutora Maria Jesus, muito obrigado por participar na PsicoTV. Muito obrigada eu pelo convite que me foi endereçado. Espero poder, com este contributo, clarificar e desmistificar também algumas destas questões, destes comportamentos. Sem dúvida alguma. Para começarmos, tendo em conta tanto a sua prática clínica, também como o trabalho a nível de investigação que tem vindo a desenvolver nos últimos anos, como é que surgiu, ou foi surgindo até, este interesse pela perturbação da personalidade borderline e sobre os comportamentos suicidas? Vamos tratar como suicidas para ser mais fácil o entendimento do público em geral Uhum, aqui nos adolescentes e adultos. uhum. Bom, o meu trabalho, e esta área de interesse começou, sobretudo, quando eu comecei a trabalhar dos meus primeiros trabalhos. Eu fui colocada como psicóloga, embora clínica, numa escola na zona de Loures, portanto, concretamente em Odivelas, mas que fazia também apoio às escolas de Loures. Como sabemos, são jovens da adolescência e, portanto, o meu desafio acabou por começar aí. Não é? Jovens com altos comportamentos de risco, com muitos deles já envolvidos em pequenos delitos e alguns com a iniciação da criminalidade e muitos comportamentos desafiantes e a entrarem também autolesões, tentativas de suicídio. Portanto, isto era algo, uma população muito prevalente, problemática. De facto, quando comecei a contactar com estes jovens, no apoio que me era pedido no âmbito escolar, comecei a perceber a sua história. E aquilo que eu via por trás destes, por vezes, crimes, e lembro-me de um jovem que me dizia que como é que eu posso viver num bairro onde anda tudo à pistola, portanto, ou eu mato ou eu sobrevivo. Portanto, é quase uma luta de vida e morte. E aquilo que eu percebi nestes jovens é que havia, de facto, muita dor e muito sofrimento, e não eram os bandidos que por vezes vemos na escola, não é? E por vezes, por trás destes comportamentos muito desafiantes, nomeadamente a violência, entre os jovens, havia um sofrimento profundíssimo, de grandes falhas emocionais, de grande carência afetiva. E, portanto, muitas vezes estes desafios, quer fazendo mal a si próprio, por o suicídio, quer exteriorizando esta violência, eram de facto formas de sobrevivência psíquica. Era uma necessidade de sobrevivência psíquica e uma forma de compensar este sofrimento. E necessariamente, portanto, eles colocavam muitos desafios sobre a regra e a prática clínica, e, portanto, tive de ir investigando mais para conseguir lidar com eles, para os conseguir ajudar, e, portanto, foi assim que começámos a trabalhar estas questões. Obviamente, como sabemos, e depois fui enquadrando, teoricamente, portanto, todos estes comportamentos que citei, a grande dificuldade de se relacionar, os desafios aos professores, tudo isto são sintomas típicos daquilo que chamamos os traços de personalidade borderline, ou seja, na adolescência, embora muitos teóricos defendam que não se pode falar de perturbação de personalidade na adolescência, mas o que vemos é que existem traços claramente desde muito cedo que perfilam e que vêm a configurar estes traços de personalidade mais tarde e a configurar esta patologia. Portanto, basicamente, o que é que caracterizamos? Esta doença da perturbação borderline caracteriza-se exatamente na forma como a pessoa vê, pensa, sente o mundo e, naturalmente, isto vai condicionar, portanto, a forma como ela se relaciona com os outros. São pessoas hipersensíveis, não é? E emocionalmente muito carentes. Portanto, na falha básica destas pessoas está um grande carência ao nível dos afetos. E como é que isto se manifesta? Geralmente é estes sintomas, não é? Grandes dificuldades relacionais, um,
pensamentos distorcidos, portanto, estas pessoas foram traídas nas suas confianças básicas, geralmente a idade muito precoce, e, portanto, elas não conseguem confiar nos adultos, e, portanto, a agressão, como sabemos, é a primeira linha da defesa contra a percepção distorcida que lhe vão ser mal, fazer mal. E por isso têm grandes também alterações do humor, não é? Vivem entre o amor e o ódio e ficam perdidos neste processo. E depois, como forma de reagir à angústia e ao desespero, estes comportamentos muito impulsivos e destrutivos, não é? Que podem ser dirigidos sobre si próprios ou sobre o outro, não é? Basicamente um bocadinho. E foi exatamente este caminho, esta necessidade de compreender estes processos que acabei por ir fazendo esta exploração, saber mais, poder ajudar, poder intervir, não é? Só com estudo é que conseguimos melhorar as As práticas. nossas práticas, não é? Há Isso aqui um dado importante e que acho que é importante relevar, não é? Só para termos a percepção desta prevalência, e isto liga-se depois com esta minha área de investigação e o percurso que tenho feito na compreensão deste fenómeno. E também porque é que isto se liga aos comportamentos suicidas, não é? Nós observamos, em Portugal existe cerca de 200 mil, mais ou menos, portugueses com identificados, a taxa de tentativa de suicídio nestes pacientes é uma coisa brutal, 75% a 80% tenta suicídio, e por vezes há registros de mais do que uma tentativa de suicídio. E cerca de 10% destes pacientes identificados com esta patologia acaba por morrer. Só um dado, um estudo, uma recolha que fiz em 2019, nós obtivemos um estudo no âmbito da minha investigação também sobre estes comportamentos suicidas. Em 600 jovens que participaram nesta amostra, 54% apresentava ideação suicida moderada e 18% ideação suicida severa. Quando temos um indicador de ideação suicida severa, quer dizer que a qualquer momento esta pessoa pode cometer suicídio, não é? O que é mais grave, e quando perguntámos destes 600 jovens, cerca de 7% já tinha tentado suicídio. E estamos a falar de uma escola. Isto significa que naquela escola, cerca de 42 jovens já tinham tentado suicídio uma ou mais vezes. Uma ou mais vezes. E grave ainda é que destes, apenas, portanto, destes que investigamos, com estas tentativas de suicídio, apenas 13% tinha pedido ajuda. O que é que isto quer dizer? Isto é um alarme muito grande, porque a percentagem, portanto, estes números que falamos, estas estatísticas, estão subdimensionadas, porque os jovens não falam disto, não pedem ajuda. E a questão da adolescência tem um outro pormenor adicional, é que os adultos veem a adolescência é uma fase problemática. E é muito difícil, portanto, esta concepção. Onde é que se distingue o limite entre problemas da adolescência e onde é que há uma necessidade de intervenção? E eu costumo dizer, a adolescência não tem que ser problemática. E quando começa a haver, não é necessariamente problemática, e quando há necessariamente problemas que começam a causar alguma disfuncionalidade, deve-se procurar ajuda e deve-se sempre pedir intervenção. Não podemos confundir processos desenvolvimentais normativos, como um querer sair à noite, questionar aos pais, como comportamentos de risco ou disruptivos, não é? E, portanto, muitas vezes a minha percepção é que se subestima sinais e indicadores e sinais de alerta que estão lá durante a adolescência com esta questão, a adolescência é rebeldia, não é? E, portanto, não percebemos o limite entre uma coisa e outra e por é muitas vezes desvalorizado este sintoma, não é? E estes sinais que os jovens dão. Principalmente a adolescência, que é uma das partes da construção do ser humano, se não das mais importantes, se não a mais importante, uma das mais importantes para o seu futuro e para o que poderá vir a desenvolver também enquanto pessoa no seu futuro. Constituição de família, trabalho, etc, etc. Estamos a falar aqui de uma panóplia, se me permite esta expressão, de situações que merecem toda a atenção e o suporte também dos familiares durante esta fase que
todos nós já passamos, todos nós já tivemos todas aquelas dúvidas, todos nós tivemos aqueles comportamentos mais ou menos rebeldes, porque não ter um comportamento rebelde na adolescência também não é saudável. Certo. Nós às vezes esquecemos, eu como pai de adolescente, sei que relembro muitas vezes também da minha parte da adolescência, que foi, no meu caso, até foi um pouco rebelde. E o não ser também se torna, e a sociedade cada vez mais tem que tomar a atenção para esta fase do ser humano e, e tratar, ver os sinais do que é que Uhum. está a acontecer, do que poderá vir no futuro. Porque os jovens de hoje, eu não me canso de dizer isto, os jovens de hoje são aqueles que vão tratar de nós no futuro. Não Uhum. é? Sem dúvida, e eu acho que é uma das minhas paixões pela adolescência, talvez porque em termos clínicos, do próprio clínico, é uma fase crucial para o desenvolvimento, não é? Portanto, é uma fase onde podemos começar a evidenciar alguns desajustes e mal-estar e sofrimento, mas dizia o nosso grande mestre Coimbra de Matos, é a fase onde ainda tudo pode ser recuperado ou tudo pode ser perdido, não é? E, portanto, é aqui a fase crucial da intervenção que ou estas patologias se desenvolvem, se instalam e criamos uma sociedade doente e, portanto, adultos muito doentes, ou ainda podemos reverter desajustes que foram feitos lá atrás, coisas que correram menos bem e que podemos de alguma forma, portanto, é uma fase de reorganização e de definição e estruturação da personalidade. Portanto, é uma fase muito maleável e para nós terapeutas é muito corrigir os desvios existentes e potenciar e organizar para que sejam adultos saudáveis, não é? Sem Enquanto, dúvida. claro, que à medida que a idade avança, as coisas vão estando mais consolidadas, mais estruturadas, mas aqui é uma fase crucial que pode fazer toda a diferença no desenvolvimento, na reorganização mental e no reencaminhar estes jovens. Uh, Gostava de lhe perguntar, com base na sua experiência, que é bastante aqui na prática clínica, sendo que estes últimos anos, estamos a falar aqui de de várias coisas grandiosas que nos aconteceram, em termos negativos, como uma pandemia, onde, onde o mundo parou. Uh, Consequentemente, depois ainda tivemos e estamos ainda a viver a guerra na Europa, não é? Com a invasão da Rússia à Ucrânia consequentemente, com todas estas variáveis, estamos a falar de uma nova crise económica, ok? Uhum. Onde já vários indicadores sociais nos dão a indicação de problemas sociais devido a essa crise económica. A minha pergunta é: tudo isto veio a agravar os comportamentos suicidas? Ora, eu acho que sim, sem dúvida, não é? Mas não só os comportamentos suicidas, como toda a doença mental. Portanto, nós neste momento temos um agravamento exponencial da doença mental, com vários pedidos e solicitações, um número crescente junto de todas as instituições, mas naturalmente também os comportamentos suicidas. Nós vimos, por exemplo, durante a pandemia, nomeadamente ao nível dos técnicos de saúde mental que lidavam sob uma pressão incrível, houve um número exponencial de comportamentos suicidas. O que é que acontece? Um evento não tem de ser naturalmente traumático, mas para pessoas com vulnerabilidades, portanto, situações como a pandemia, onde as pessoas foram afetadas nas suas relações primárias, nas suas carências, sem suporte, as crises económicas que funcionam aqui como gatilhos. Portanto, tudo isto são fatores precipitantes que, numa situação de pessoas com vulnerabilidades já pré-existentes, são gatilhos para poder efetivamente desencadear todo este processo suicida, não é? E, portanto, o que nós chamamos
os processos suicidas. Claro que a adaptação, nós temos grande capacidade de adaptação a diferentes, o ser humano é extremamente resiliente e nós vemos isso como situações como em Auschwitz, não é? Que havia pessoas e os campos de concentração que tinham esta capacidade de resiliência, mas efetivamente às vezes há momentos na vida onde já não aguentamos mais, claudicamos. E obviamente que todos estes fatores externos sociais, sabemos que um dos fatores precipitantes no suicídio, quer as quebras das relações, quer as questões, o desemprego, por exemplo, nos homens, é muito marcado, é um dos fatores que precipita, portanto, esta questão da moralidade, dos valores culturais também. Há fatores que podem desencadear efetivamente aqui e precipitar uma tentativa de suicídio. Obviamente que isto acontece não com todos, e salientar, mas que efetivamente pessoas que já têm vulnerabilidades, não é? E nós aguentamos tudo e sobrevivemos. Mas há um dia onde já não conseguimos suportar a carga. E no fundo, neste sentido, que todos estes vivências e fenómenos sociais que ocorrem, a crise, o desemprego, aliás, viu-se também na crise, salvo erro, de 2011, Sim. sempre que há estas crises, há um agravamento do estado mental, necessariamente, de toda a sociedade. E os comportamentos suicidas por consequência também. De resto, acerca dos comportamentos suicidas, existe aqui uma crença que se fala muito, quanto mais se fala, mais suicídios acontecem. Eh, e como trabalho aqui com adolescentes, quais são os sinais, ou alguns dos sinais que os pais, os professores, educadores, amigos, o que seja, Uhum. podem estar atentos, e Uhum. que esses adolescentes podem transmitir? Bom, primeiro deixe-me só realçar um bocadinho essa sua introdução, porque efetivamente os mitos e os tabus existentes em torno destes comportamentos suicidários, aquilo que mais tem dificultado é a intervenção e a prevenção destes comportamentos. Só para lhe dar um exemplo, e não estamos muito longe daqui, mesmo com pais e educadores, em 2019, portanto, este meu projeto de doutoramento, que tem uma componente de levantamento junto das escolas, houve professores que se recusaram a passar este questionário, depois de validado pela Nacional de Dados, pelo Ministério da Educação, com essa alegação. Não, os miúdos não podem falar sobre isto, não podem pensar sobre isto, porque vão ficar piores. E houve professores que se recusaram, mesmo, obviamente, com a sua liberdade e respeitando, mas que se recusaram a passar nas suas turmas, junto, tanto nós, uma equipa disponível também para acolher algum jovem que se sentisse incomodado, que se recusaram a passar estes inquéritos de percepção desta realidade. Portanto, isto ainda existe. E isto dificulta muito a intervenção, quer nas escolas para a aceitação deste tema e podermos investigar e intervir, quer para trabalhar com estas questões. Em termos de sinais de alerta, outro mito comum é que não há sinais de alerta ou é sem pré-aviso, não é verdade. Os avisos estão lá. Nós é que não os queremos muitas vezes ver, não é? E o que é que são, por exemplo? Pode ser ao nível das verbalizações, a nível de jovem, frases típicas, apetece-me desistir de tudo, estou farto desta vida. Por exemplo, o material escrito que eles fazem ou expressam sentimentos negativos e mal-estar. Hoje em dia, nos jovens, por exemplo, as redes sociais, mensagens pessimistas, e a sensação de que estão encurraladas, ou que não há saídas, ou que não vêm futuros. Isto não são chamadas de atenção. Por vezes há muito esta ideia de são chamadas de atenção. Não, são jovens em profundo sentimento que estão a verbalizar o seu sentir profundo e o seu sofrimento. E por isso precisamos escutar. E quando um jovem faz isto, é importante estar atento também ao significado, e se calhar enquanto professor e adultos, explorarmos isto, não é? Interrogar, é preciso saber a história, é preciso ouvir, é preciso escutar. Outros sinais de alerta são mudanças súbitas do humor, não é? Onde a pessoa passa, ou antes estava bem e de repente passa a uma tristeza profunda, sentimentos de desesperança intensa, depressão, ansiedade, desinteresse generalizado pela vida e pelas pessoas, uma maior irritabilidade ou agressividade, por exemplo, alguém que era estável, de repente notamos uma grande alteração em termos de maior, sentimentos de vergonha,
também, e um alívio ou uma melhoria súbita. Muitas vezes podemos dizer estas pessoas de repente passam um estado de euforia, de bem-estar, querendo desta forma mostrar que está tudo bem. Portanto, sempre que há aqui uma alteração significativa do estado do humor, junto com outros sinais, naturalmente, é importante estar atento, ouvir e escutar. Depois temos também o nível dos comportamentos, não é? Comportamentos que nos dão alguns sinais. Por exemplo, um jovem que sempre se comportou normalmente, adequado, o aumento de repente do consumo de substâncias, como o álcool ou drogas, mas as drogas às vezes não estão visíveis, mas, por exemplo, começar a consumir álcool e embebedar-se e situações que ficam, é um sinal de alerta, não é? O desinteresse, por exemplo, de repente um jovem que deixa de querer ir à escola, que sempre foi bom aluno e de repente desinveste-se completamente e deixa de querer ir à escola, aquilo que para antes era interessante. O isolamento, não é? O afastamento de pessoas, portanto, há as pessoas que convivem, têm um grupo de amigos e de repente desaparecem, ninguém as vê, onde é que estão? Portanto, isto é um sinal também muito importante. Uma diminuição súbita, por exemplo, do desempenho escolar, não só o não querer ir à escola, mas como uma diminuição nos resultados escolares. E haver uma tentativa de suicídio prévia ou comportamentos autolesivos são um indicador forte, é preciso estar muito atento a estes comportamentos. E a pessoa, por exemplo, começar a dar coisas que são importantes para ela, a desfazer-se, não é? É como se estivesse a fazer uma despedida, olha, dou-te isto era importante para ti, já não me faz falta dar. Portanto, há aqui um conjunto, obviamente isto tudo tem de ser integrado e um sinal, não é? Nós chamamos os 4Ds, que é quando existe simultaneamente um desespero, depressão, desesperança e, portanto, e que isto são sinónimos. Quando estes 4 fatores se juntam num só momento, nós temos aqui a pólvora e o barril prestes a explodir, não é? E, portanto, o que é muito importante é conversar. É conversar. E aquilo que eu sinto muitas vezes os pais, estava tudo lá, mas não querem ver. Não querem porque é um processo de negação natural. Não estou a dizer que o façam por intenção, mas é muito difícil pensar que um filho está em risco, ou que não está bem, ou procurar ajuda. E, portanto, tentam minimizar ou relativizar com os tais processos. É a adolescência, é uma crise identitária, é isto, é aquilo, e acabam por não pedir ajuda. E não, portanto, deste modo geral, estes sinais de alerta são fundamentais e estas verbalizações, digamos, são muito aquelas que mais evidenciam e que nos devem focar a nossa atenção. Ou seja, recapitulando, falar de suicídio não vai fazer que haja mais suicídios, falar em termos informativos, é claro. Haver informação sobre essa temática não vai fazer que haja mais suicídios, como também existem sinais que podemos estar atentos em jovens que podem ser sinais que existe alguma intenção de cometer suicídio, certo? Sem dúvida, sem dúvida. E só para lhe dizer, portanto, nesse projeto que fiz, um dos partos que fiz, foi também a intervenção, que é este o meu foco de trabalho, foi tentar entrar numa escola, exatamente falar com os jovens, fazer aqui um programa de intervenção que desenvolvi em contexto escolar, onde trabalhamos estas temáticas. E aquilo que se viu que foi muito curioso, os jovens conheciam alguém que se tinha suicidado, não falavam sobre estas coisas. Obviamente que naturalmente despertou toda esta realidade e eles precisavam de falar sobre isto, porque isto é como os processos de luto quando morre alguém. Se nós não falamos sobre algo que nos angustia, o luto torna-se patológico e ficamos presos na dor. Sim. Portanto, não falar sobre ideação suicida, sobre comportamentos suicidários, sobre tentativas de suicídio, sobre depressão, sobre o sofrimento, é uma forma de aumentar e de isolar o jovem dentro de si próprio com este sofrimento. E por isso precisamos muito de falar sobre isto. E aquilo que senti nessas intervenções, nesses grupos, foi uma necessidade enorme de falar e a partir daí, inclusivamente, ter consciência, ter informação, despoltou um pedido de ajuda de muitos jovens, mas
falar sobre as coisas não foi isto que os adoeceu. A doença estava lá. Só que falar sobre isto permite, e isto foi um processo muito curioso com os jovens, eles dizer, mas eu estou deprimido. Não, como é que eu estou deprimido? Não pode ser, porque fizemos alguns jogos também de autoavaliação, da própria percepção, de alguns testes de autoavaliação com ferramentas científicas para eles percepcionarem, e quando reparavam que os resultados eles próprios davam como estando ali num nível de depressão grave ou de alguma situação, eles próprios achavam aquilo estranho. Como é que é possível? E claro que depois, numas conversas aprofundadas, conduzi-los a pedir ajuda, porque os jovens também têm isso, também não sabem o que é o normal e o que é o patológico, e não sabem quando pedir ajuda. Por isso, a importância atenta de educadores, de professores, dos pais, essencialmente dentro de casa, e falar sobre isto abertamente, sobre o sofrimento e que as emoções humanas são difíceis e que existem técnicos especializados que lhes podem dar essa ajuda, é essencial para ajudar estes jovens e prevenir estes comportamentos. Acredito então que devíamos também fazer mais campanhas de informação para sensibilizar pessoas, a população em geral, sobre estas temáticas, tanto aqui da borderline, como também de comportamentos suicidas. Uhum. Seria importante haver, não? Sem dúvida, sem dúvida. Falar mais é a única forma de combatermos quer o estigma que existe em torno disto, quer este preconceito e a possibilidade das próprias pessoas se identificarem e perceberem que aquilo que sentem tem um sentido e tem um nome, e que são iguais a muitos milhares que sofrem na mesma condição, não é? Portanto, aquilo que vemos é que os comportamentos suicidas são um sintoma desta personalidade borderline, não é? Portanto, eles são tipicamente um sintoma disto e estão associados, e por isso é que estas duas coisas andam muito juntas. Uhum. Mas, sobretudo, ter consciência de que há um sofrimento e que há uma doença uh, que dá nome, que tem esse sofrimento tem um nome, não é? E que precisamos efetivamente de identificá-lo para poder pedir ajuda e para poder ser tratado adequadamente. Por fim, eu peço-lhe que deixe um conselho, e que é bastante importante esse conselho vindo da sua parte, com o trabalho que tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos nesta área. Qual é o conselho que pode deixar aqui relacionado com estas duas temáticas, para quem nos vai ouvir, e também queira refletir, ou às vezes saber um pouco mais acerca desta temática que pode afetar aqui tanto a pessoa que ouve, como às vezes o seu círculo de social ou familiar. Uhum. Bom, efetivamente temos vários níveis, não é? E efetivo em nível macro, das instituições onde crescemos, eu acho que as escolas têm um papel determinante e fundamental para abrir espaço de discussão e de criar sem medos e sem tabus, não é? E falarmos sobre isto, alertar, e portanto, nomeadamente nesse projeto que fiz em termos de investigação, houve sessões com pais de esclarecimento, sessões com professores e toda a comunidade educativa. E, portanto, criar sessões nestas instituições macro de esclarecimento de sinais de alerta, dos fatores de risco, como é que podem despistar, o comunicar com os seus filhos, como é que olhar para isto é fundamental também para conseguirem. Isto é um nível macro. Depois, dentro de cada um, é importante não subestimar aquilo que eu sinto muitas vezes, e é comum aparecer, não subestimar os pedidos dos jovens, o mal-estar dos jovens, e banalizando isto como se fossem comportamentos, crises existenciais, não é? Por trás de uma crise há sofrimento. E por vezes o ser humano comum é difícil avaliar a gravidade desta crise. E, portanto, recorrer a técnicos. Quando há uma tristeza que se prolonga ao longo do tempo, mais de 6 meses, um jovem em crise, com dificuldades, que não consegue verbalizar, que não está bem inserido, devem procurar ajuda especializada. E, naturalmente, falo de psicólogos ou psicoterapeutas, não é? Não subestimar os sinais que vão sendo dados.
nomeadamente de desespero, de tristeza prolongada, de desajuste social. Os comportamentos autolesivos existem muitas vezes, mas como não são visíveis e os jovens escondem, são difíceis de identificar. As anorexias, que são processos também autodestrutivos, existem várias valências que estão associadas sempre a este lado do limite do sofrimento humano, não é? E sempre que há um sofrimento prolongado do tempo, ele precisa de ser ajustado. A nível do borderline, obviamente, há aqui sim, estes padrões comportamentais muito evidentes. A procura de ajuda não é mau feitio. As pessoas têm dificuldades relacionais, não é? Que são confundidas com têm um feitio impossível ou é muito má pessoa. Não há más pessoas. Há pessoas em sofrimento que depois se manifestam nas suas diferentes expressões e formas de estar. Portanto, digamos, em termos gerais, para informação, sempre que há um sofrimento prolongado, seja interiorizando esse sofrimento, isolando-se do mundo, fazendo mal a si próprio e pondo-se à parte do mundo, quer como uma pessoa extremamente agressiva, exteriorizando isto ou envolvendo-se em comportamentos do risco, ambos têm em comum um sofrimento e um desespero profundo e uma grande angústia. E quando isto é prolongado durante algum período de tempo, e o tempo aqui, a referência que nos dizem é os 6 meses, portanto, porque a tristeza faz parte da vida e o sofrimento é normal, mas não é normal vivermos sempre em sofrimento, portanto, alguma coisa não está bem. E nesta altura devem decorrer a um pedido de ajuda e de perceber o que é que se faz. Doutora Maria Jesus Candeias, foi um prazer tê-la na Psico TV. Peço a todos os que nos assistem que nos coloquem gosto, a todos os que gostaram deste vídeo, é claro, coloquem um gosto neste vídeo e que partilhem nas redes sociais. Sobre este tema haveria muito ainda a falar, soube muito a pouco. Foi um enorme prazer ter aqui. Muito obrigado e um até sempre. Obrigada eu pela disponibilidade e pelo convite. Obrigada, bem-aja. Obrigado.